Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos apresentar uma vez mais a lição da Escola Bíblica Dominical. A revista que adotamos é esta aqui, da Convicção Editora. Nós estamos estudando sobre a carta aos Hebreus e na lição de número 8 vamos falar sobre o sacrifício perfeito. Antes, vamos fazer a leitura do nosso texto de ouro, conforme está sendo projetado, capítulo 9, versículo 27 e 28, que nos diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Nós temos este texto que vai clarear o nosso entendimento a respeito, inclusive, da volta de Jesus. Jesus veio uma vez e ele voltará a segunda vez. De modo que uma corrente teológica existente no mundo que diz que Jesus veio uma vez, vai voltar para arrebatar a sua igreja e depois voltará novamente, coloca dentro desse cenário três vindas, o que está em desacordo com a palavra de Deus. Por isso, nós concebemos que, à luz da Bíblia, Jesus veio uma vez e quando ele voltará, será o fim de todas as coisas, até porque a Bíblia não menciona três vindas, senão duas vindas, ou seja, ele voltará ou retornará. Feito esta observação, a gente vai caminhar para a questão relacionada à introdução. Observe que eu vou deixar aqui para que você possa dar pausa no vídeo, fazer a leitura, porque depois vamos começar a falar sobre a obra de Cristo, que é superior, pois ele é o sacerdote num sistema sacrificial melhor. Quando a gente vai para o capítulo de número 9, o autor, ele pressupõe que os seus ouvintes estão inteiramente familiarizados com as formas de adoração praticadas no tabernáculo, visto que não podemos dizer o mesmo de uma congregação moderna. A gente se perde quando menciona o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mas é bom a gente ter uma noção. E por isso eu quero enumerar aqui, de uma forma didática, algumas coisas alusivo a esta questão. Havia, em primeiro lugar, o pátio do tabernáculo, que tinha 50 metros, ou seja, 100 côvados de comprimento por 25 metros de largura. Ele era cercado por uma cortina de linho branco, simbolizando a parede da santidade que cerca a presença de Deus. Nesse pátio estava o altar de acácia, que era coberto de bronze. Neste altar se faziam os sacrifícios. Ali também havia um lavatório, isso mesmo, onde os sacerdotes se purificavam antes de realizarem os seus deveres sagrados. Dentro do pátio ficava o tabernáculo, e este tabernáculo, propriamente dito, era composto de santuário, que ocupava dois terços do total, e o Santo dos Santos, como alguns chamam de lugar santíssimo, que ocupava um terço do total. Um véu de linho fino, colorido de azul, para se ter uma ideia, cá entre nós a minha cor predileta, púrpura e escarlate. Separava o Santo dos Santos do santuário. Se a gente começar a se situar, a gente vai notar que só os sacerdotes
podiam entrar no santuário e só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E ele poderia entrar ali apenas uma vez por ano, no grande dia da expiação. Curiosamente falando, no Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos o naós de Deus. Naós é a palavra templo que se refere justamente a esse lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Deus habita em cada um de nós e é realmente um privilégio associado com uma grande responsabilidade de ser habitado pelo Deus eterno através do Espírito Santo de Deus. No santuário havia três coisas: o candelabro de ouro, e tinha como combustível o óleo puro de oliva e que estava sempre aceso. A outra coisa que havia era a mesa de pães da proposição, com 12 pães. Observe que sempre vai haver o número 12 de uma forma muito especial em um Antigo Testamento e também em um Novo Testamento. 12 tribos, aqui no Novo, 12 apóstolos, 12 isso, 12 aquilo outro, a gente vai observar. Esses 12 pães, eles eram trocados todos os sábados. E a terceira coisa era o altar de incenso, com o seu cheiro suave, levantando-se de manhã e à tarde, simbolizando as orações do povo que se levantavam diante de Deus. As nossas orações são como cheiro suave, que são levadas diante da presença de Deus. Mas dentro dos Santos dos Santos, que é o lugar santíssimo, ficava a Arca da Aliança, contendo um vaso de ouro com maná, diga-se de passagem, a vara de Arão, que havia florescido, e as duas tábuas de pedra contendo a lei e o pacto que Deus havia feito com Moisés. A aliança, a Brit, ou falando pausadamente, Brit, Brit, ou seja, numa referência à instrução dada por Deus. O saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho dizia que a Brit, ou a Brit, era, na verdade, a manifestação bondosa da parte de Deus para com o seu povo, e que a aliança estabelecida então não era uma camisa de força, ao contrário, era uma ação generosa da parte do Eterno. Acontece que, além do pacto feito com Moisés, havia também a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Isso mesmo. E sobre o propiciatório levantavam-se dois querubins de ouro sólido. Note que havia imagens ali. Quais são as imagens contidas? Dos querubins. Os querubins, com suas asas erguidas, que se tocavam. A gente pode ter uma descrição dos querubins em Êxodo, capítulo 25, versículo 22. E eu vou aproveitar, fazer a leitura para a sua devida compreensão. Isso mesmo. Já que eu fiz a referência, mencionei, vamos então para esse texto. Êxodo 25, versículo 22. Olha o que nos diz a palavra de Deus. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo.
a respeito de tudo que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Eu fiz a leitura de Êxodo, capítulo 25, versículo 22, tá bom? Deixar a Bíblia aqui, porque nós vamos voltar a ela algumas vezes e vamos dar continuidade a estes detalhes. Cada um desses móveis do tabernáculo tem sido usado como tipo de alguma grande realidade que deve se cumprir em Cristo Jesus. Observe-se agora a, a questão relacionada à Arca da Aliança. Nesta arca, repousavam as recordações mais sagradas da operação de Deus para com esse povo, numa referência ao povo judeu. A gente vai observar que, em termos de milagres, de uma forma muito intensa, nós temos no Antigo Testamento dois períodos. O primeiro período justamente se dá por ocasião da libertação do povo do Egito. O segundo período se dá com o profeta Elias, seguido do seu conservo Eliseu. São aqueles momentos, e são apenas dois períodos de grande efervescência dos milagres, dos prodígios realizados pelas potentes mãos de Deus. No decorrer desse período, do Antigo Testamento, o restante, naturalmente que houve algumas intervenções da parte de Deus, mas não com esse grau de intensidade da forma como nós temos visto nesses dois momentos, através é, tanto de Moisés quanto de Elias, tá bom? E para aquele que é estudante da Bíblia, qual é o terceiro grande período de milagres que nós temos a informação segura a partir da Bíblia Sagrada? Nós temos a partir da Bíblia um outro momento que a gente pode situar-se a partir de Cristo Jesus até aquele período da chamada da era apostólica, enquanto os apóstolos estavam vivos. Havia uma grande manifestação da parte de Deus através de milagres, sinais e prodígios. De modo que nós temos três grandes ciclos de milagres na Bíblia. Com o passar dos anos, já não mais com base na Bíblia, mas estudando a história cristã, a gente vai observar que vai diminuindo gradativamente e drasticamente esses sinais, milagres e prodígios. Não estou afirmando que durante a história toda do cristianismo que Deus não interviu através de milagres, nada disto. Eu estou afirmando, sim, que historicamente e há documentos, há um depoimento que a história cristã nos mostra de que houve, vou dizer assim, uma diminuição, foi murchando os milagres, sinais e prodígios. Alguém vai dizer, não houve tanta manifestação assim porque as pessoas não tinham fé. Ora, ora, ora. Os milagres, as intervenções feitas por Deus tinham propósitos específicos. Logo, associar com a falta de fé das pessoas em outras épocas e lugares é falta de bom senso, é um contrassenso, é um disparate da nossa parte, porque uma coisa não está atrelada à outra. Isto porque Deus é soberano e ele tem um propósito específico. Nós temos que buscar na Bíblia a identificação desse propósito divino. E a gente vai obter algumas informações importantes através de uma leitura cuidadosa, atenciosa, de estudo bíblico e também de pesquisa. Por isso, eu quero incentivar você a continuar lendo, estudando, pesquisando a respeito da palavra de Deus, para que compreenda o caráter de Deus, primeiramente, saiba quem Deus é
mas depois vem a ver a maneira dele atuar, que é naquele período chamado bíblico, interbíblico, do Novo Testamento, e por sua vez, no decorrer da história. Deus sempre agiu, agora não da maneira como nós imaginamos, porque infelizmente há um folclore muito grande a respeito dos milagres, por conta da ignorância da própria história cristã. Agora, a gente pode evitar erros tipo de tentar pegar um versículo isolado dizendo o seguinte: que todos os sinais continuam e devem acontecer do mesmo modo, porque Deus é o mesmo ontem, uma referência a Jesus, hoje e para sempre, citando inclusive um versículo isolado da carta aos Hebreus. Mas acontece, meus irmãos, que o versículo que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não está falando sobre a maneira dele agir, porque o modus operandi de Jesus agir, a gente verifica mediante a escritura, vai mudar em alguns momentos, e quando a gente olha para a história cristã, a gente vai observar que mudou. Mas aquele texto, aquele versículo, fala justamente sobre a imutabilidade de Cristo, e não tem nada a ver com as coisas miraculosas que nós, às vezes, associamos indevidamente por conta da nossa ignorância, quando não de uma leitura feita de forma desatenta. A gente pode prosseguir por causa de quê? A Havia dentro da arca duas coisas. Eu só vou mencionar e depois a gente vai fazer alguns apontamentos dentro da nossa lição. Primeiro, havia dentro da arca um vaso de ouro com maná, lembrando a miraculosa provisão de Deus para o seu povo no deserto. E, em segundo lugar, havia dentro da Arca da Aliança, a vara de Arão, que lembrava outra vez a maravilhosa intervenção de Deus em favor do seu povo. Tinha um terceiro objeto que eu vou mencionar dentro da Arca da Aliança, que era a lei dada a Moisés e a aliança de Deus. Era uma lei dada a Moisés, a lei de Moisés e a aliança de Deus baseada nela. Cristo, agora ele se levanta como o signatário do novo e melhor pacto, baseado em sua graça e em seu perfeito sacrifício. Por falar sobre isto, vamos ver o que nos diz com base neste tópico já anunciado anteriormente, que diz assim: o sistema sacrificial da primeira aliança dependia de objetos materiais para sua expressão. O sistema da primeira aliança dependia dos sacrifícios repetidos, incapazes, por natureza, de lidar de forma permanente com o pecado interior. E sobre o pecado, eu quero falar sobre a essência dele. Langston vai dizer que a essência do pecado é o egoísmo. Não é simplesmente o orgulho, mas o egoísmo. A pessoa acha mais sabidona do que o próprio Espírito Santo, é mais sábio do que o próprio Espírito. A pessoa acha que sabe melhor das coisas do que o próprio Deus. Ele se coloca como se fosse uma deidade, porque ele sabe muito bem, afinal de contas, ele que manda no seu próprio nariz, ele é senhor de si. Enfim, não deixa espaço para Deus agir e centralizar-se em seu coração, quando não na sua vida. Mas acontece que o sistema sacrificial da nova aliança depende de um sacrifício infinito apresentado no tabernáculo definitivo e capaz de obter a redenção absoluta. Por isso, eu queria ler dois versículos apenas
nesta parte do vídeo. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 11 e 12, e nos diz o seguinte: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas ao seu santo lugar, havendo obtido uma eterna salvação, uma redenção absoluta. Dou uma pausa para um breve comentário. Quando jovem, eu fui questionado a respeito da minha crença. Quando tinha 19 anos, eu tinha convicção de que uma vez salvo, salvo para sempre. Havia, portanto, a impossibilidade da perda de salvação. Mas as pessoas as quais lidavam comigo, membros de outras igrejas evangélicas, que endossavam que a pessoa poderia perder a salvação, me questionavam. E eu fui justamente nesta carta aos Hebreus, porque ora a Bíblia fala sobre a vida eterna ou a eterna salvação, mas também fala sobre a salvação eterna, mostrando a durabilidade, ou seja, a permanência deste estado salvífico por parte de Cristo Jesus. E Jesus nos salva perfeitamente e completamente. Se houvesse a possibilidade de, em algum momento, o homem perder a salvação, a vida oferecida por Cristo não seria eterna, deixaria de ser. Mas Cristo nos garante que quem tem o Filho tem a vida eterna. E a vida eterna é que conheça justamente o Pai, através do Filho, junto com essa operação do Espírito Santo em nós, para que haja um relacionamento íntimo, profundo e duradouro, de modo que a vida cristã é uma vida perseverante, é uma fé submissa à vontade de Deus, cuja alma se cala diante do Eterno para escutá-lo mediante as Escrituras Sagradas. A vida é eterna. E o que eu acabei de ler aqui, você pode fazer a leitura na sua Bíblia, fala sobre a eterna salvação. Cristo não apenas nos salva completamente, também, mas ele nos salva de uma forma plena, completa. E o Espírito Santo, segundo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Espírito Santo que habita em nós é o penhor, ou seja, a garantia da redenção. E o autor aos Hebreus vai citar sobre a eterna redenção, ou seja, inexiste a possibilidade de perda de salvação. O que nós temos é a garantia da salvação em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus verdadeiramente o livrou, o salvou, você é um filho de Deus e não existe ex-filho. Uma vez filho de Deus, por essa ação sobrenatural, o qual o torna criatura de Deus para andar em novidade de vida, logo você vai permanecer sendo sempre filho do Deus Altíssimo através de Cristo Jesus. Lembrando que nós somos filhos por adoção, mediante a graça e fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. O autor vai fazer a descrição da primeira aliança, que é o antigo pacto, das ordenanças para o culto, o santuário terreno, etc. e tal, e faz alusão à Arca da Aliança, que foi descrita aqui, algumas coisas para que você tenha uma ideia logo de início. Quando a gente vai para o segundo tópico, a gente vai observar o seguinte. Eu vou colocar aqui.
o ministrante e a natureza do sacrifício perfeito. Mais uma vez, o autor da epístola vai ensinar o quê? A superioridade do sacrifício perfeito e eterno de Cristo Jesus sobre o sacrifício da velha aliança, que era transitório. No Antigo Testamento, nós temos a seguinte informação: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E houve a necessidade de vários sacrifícios repetidos e repetidos que eram passageiros, transitórios. Mas acontece que Jesus, segundo o autor aos Hebreus, ofereceu, ele morreu na cruz do Calvário, num sacrifício único, perfeito e eficaz. Olha só a extensão do sacrifício de Jesus. Não era só o amor de Deus através de Jesus que era de tal maneira pela humanidade. O sacrifício de Jesus é de tal forma que mostra a eficácia e a suficiência dele. Por isso, Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Aliás, o próprio João, o Batista, João era o nome, Batista era, digamos assim, uma alcunha ou apelido, ou seja, era João aquele que batiza, ou ainda João o batizador. E ele vai se referir a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o pecado da humanidade, o pecado pelas pessoas às quais Jesus morreu. E ele morreu por todas as pessoas para que estas, mediante o convite gracioso da parte dele, viesse a aceitar a Cristo Jesus, acatando o seu senhorio, tornando-se uma nova criatura, sendo imerso no Espírito, no ato de conversão, sendo justificado justamente naquele momento, iniciando o que a gente chama de processo de santificação, para que o crente seja cada vez mais e mais aperfeiçoado e, inclusive, possa usar o dom ou dons recebidos da parte do Espírito Santo de Deus. Desta forma, a gente pode afirmar categoricamente que Jesus Cristo não é apenas o mediador, é o único mediador, e é aquele que pôde fazer a ponte entre a humanidade e Deus, entre o homem e Deus, ele fez essa ponte, e é possível, através de Jesus, a reconciliação. Isto porque a gente observa lá no Éden que o que o homem, e no caso o casal, Eva, deram as costas para Deus. E quando você dá as costas para alguém, mostra um insulto, a ofensa, de modo que houve uma inimizade entre a humanidade, representada no casal, Adão e Eva. Mas agora, através de Cristo Jesus, a gente tem a possibilidade de reconciliar com Deus, o Pai. E isto se dá de uma forma bem pontual, porque, como eu disse, ele morre pelos nossos pecados. E o sacrifício de Jesus é vicário, digo, é substitutivo, ele morre em nosso lugar. O homem se encontra num estado de condenação. Jesus Cristo não veio para nos condenar. Nós já estávamos em condenação. Esta era a nossa situação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas acontece que Jesus veio justamente para morrer em nosso lugar, e morrendo em nosso lugar, ele se faz maldito, ele leva sobre si os meus pecados, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, e desta forma aplaca a ira divina. E Deus se satisfaz com esse sacrifício único, perfeito e eficaz por parte de quem? Do seu Filho amado, Jesus Cristo, o qual Deus tinha todo prazer por conta da obediência e, sobretudo, amor também pela humanidade. A gente observa que a morte de Cristo por nós significa que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento dado por Deus por meio de Moisés, pois nesta aliança
o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e esopo era aspergido, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Vamos frisar aqui que, embora haja o antigo pacto, nós temos um pacto, que é o novo pacto, ou a nova aliança, estabelecida por quem? Por Jesus, o Filho de Deus. Este pacto é perfeito, este pacto é melhor do que o anterior. Aquele primeiro era necessário para aquela época, mas há um melhor. E entre o pacto antigo, que não mais vigora, e o novo pacto, que é a nova aliança, a gente naturalmente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo a acatar a voz divina e ficar justamente nesse pacto estabelecido por Cristo Jesus. Nós temos várias descrições da eficácia do sacrifício de Jesus, que eu não vou aqui ficar mencionando, mas enfatizar que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por isso que a gente sempre fala, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não é verdade? Você já escutou isto. Eu já falei muito isto. Porque Jesus é uma pessoa extraordinária, jamais vista na face da terra. Jesus é inigualável. Jesus literalmente é único. E ele é o filho unigênito da parte do Pai. Jesus tem duas naturezas. E com relação à natureza humana, não há essa natureza pecaminosa que há em nós. Apesar disto, Jesus foi verdadeiramente tentado. Ele foi tentado, de fato. Mas acontece que ele foi obediente em tudo. Obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente fala, enfatiza a humanidade de Jesus, eu sempre faço essa ressalva. Ele foi humano, porém sem pecado. Mas como humano, ele é um homem experimentado, é um homem de dores, é um homem de sofrimento. Ele sabe perfeitamente a dor que eu e que você, que nós sentimos por experiência própria, porque ele verdadeiramente assumiu a forma humana e não foi apenas uma ilusão de ótica, como se fosse um fantasminha. Pelo contrário, ele tabernaculou, é o termo que é utilizado no Novo Testamento. Ele tabernaculou, ele fez tenda, isto é, ele habitou entre nós. Em sua primeira vinda, Cristo resolveu definitivamente a questão do pecado. E na segunda vinda, ele vai reunir todos os remidos para a consumação de sua redenção. Por isso que a gente começou com aquele texto de Hebreus que fala justamente que é, depois da morte segue seu juízo. A oportunidade que cada um de nós temos diante de Deus é fazer uma decisão favorável ao lado de Cristo em vida. Porque depois que morrer, segue-se o juízo. Não tem mais possibilidade de salvação da, da forma que se é colocada. A gente vai entender, sendo nós membros da Igreja de Cristo, sobre a urgência da anunciação do Evangelho. Urge que a gente, como membro de Cristo e como testemunho de Jesus, venha pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, sim, mas tendo um testemunho autêntico. Eu sei que a mensagem é transformadora, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que nele crer. Mas acontece que tem que haver coerência entre a mensagem e a nossa vivência cristã. Daí a importância do testemunho cristão. Vou caminhar para o terceiro ponto, que fala, com base no capítulo 10, sobre a perfeita eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. A gente já viu que o sacrifício de Jesus é perfeito porque ele é o sumo sacerdote. E o que vai nos ensinar
João, capítulo 2, versículo de número 1. Diz o seguinte, 1 e 2 versículos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra aqui, advogado, que é aplicada à pessoa de Jesus, é literalmente paráclito, ou seja, é o ajudador. Jesus continua intercedendo por nós, apesar de termos a presença do Espírito Santo, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E alguém vai perguntar: por que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O apóstolo Paulo responde: porque nós não sabemos orar como convém. E uma maneira de orar corretamente ou biblicamente, segundo João, desta epístola que é citada agora, ele vai falar que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele vai nos conceder. Ora, a oração tem que ser feita de forma submissa à vontade de Deus. A gente não pode pedir segundo o nosso bel prazer, segundo o nosso eu. Pelo contrário, a gente pede sim sobre as nossas necessidades, a gente intercede por outras pessoas, mas sempre levando em consideração a vontade de Deus. Eu falei agora há pouco sobre a urgência da anunciação do Evangelho. E é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Por isso, a igreja precisa ser uma igreja militante, uma igreja que venha proclamar o Evangelho genuíno da parte de Cristo Jesus. Um Evangelho puro e cristalino. Eu digo puro e cristalino e simples, sobretudo, por causa de quê? Às vezes a gente inventa tantas coisas nas pregações, a gente fala tanto a respeito dos nossos achismos nos ensinos bíblicos que Jesus se perde no meio de tanta historieta, de tantas narrativas tão floridas, tão pomposas, tão bem feitas, elaboradas por nós, mas que não têm, vou dizer, a essência divina. Daí a necessidade de pregarmos Jesus, porque Jesus é a boa notícia ao mundo. E a boa notícia que nós temos hoje é de que houve uma perfeita eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. E o versículo 2: e ele, numa referência a Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, todas as pessoas. O que nós estamos esperando? Cristo voltar? Cristo não voltará enquanto o evangelho não for pregado a todo mundo. Vamos então fazer a vontade de Deus cumprindo a missão. Podemos ainda mencionar sobre a questão do versículo 18, considerando que já não há oferta pelo pecado, e a palavra remir significa literalmente cancelar ou mandar embora. Quando a pessoa tem a remissão dos pecados, aquela dívida que até então era existente, ela é cancelada, ou seja, não há mais dívida. Ou seja, Jesus pagou a dívida. Desde que os nossos pecados estão cancelados com a morte de Cristo e foram mandados embora em definitivo, claro que isso não significa que a gente não vá cometer pecados, mas acontece que há um diferencial. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso mesmo. Se vive na prática do pecado, se tem um pecadinho de estimação e cuida desse pecadinho de estimação com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto amor, com tanta paixão, isso é um indício de que ele não é um crente verdadeiro. Porque, repito, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque quando comete pecado, a sua consciência é avivada, porque o Espírito Santo habita justamente aqui
alojado no nosso espírito, junto ao nosso espírito, e vai fazer com que a gente venha se arrepender, porque Ele que nos convence do pecado. É Ele que vai nos dar força para vencer a tentação, para que a gente venha ficar inclinado para as coisas do espírito e não mais para as coisas da carne. O pecado que habita em nós não vai reinar, não vai predominar, porque quem é que vai ter a supremacia dentro de cada um de nós? É ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Espírito Santo. E maior é o que está em nós do que o que opera nesse sistema mundano, diz a palavra de Deus. Já estamos, meus irmãos, caminhando para o final. Vou falar de uma forma resumida sobre a diferença para o sacrifício do Antigo Testamento. A imperfeição e a transitoriedade das ofertas do sistema levítico da antiga aliança é substituída pela perfeição e eternidade do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Isso mesmo. A nova aliança que está em vigor, não a antiga aliança. A gente não tem que se apegar na antiga aliança. Aliás, a Bíblia menciona que o arco era símbolo da antiga aliança. E tem gente que quer se apegar nos elementos que são sombras, são transitórios da antiga aliança. Antiga aliança que teve seu valor, mas que nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que foi substituída por uma nova aliança, justamente. Uma aliança perfeita, uma aliança melhor do que a de então. Se a nossa aliança é a nova, a gente está debaixo da graça. E a graça não nos permite viver na pecaminosidade. A igreja cristã, de uma certa forma, ela até admite a nossa imperfeição. Por exemplo, ela jamais cobrou dos seus líderes espirituais perfeição. Mas a igreja verdadeiramente cristã não admite-se carnalidade, pecaminosidade. Porque pecado, quando a gente comete, a gente confessa e abandona-o. Não age como se fosse um pecadinho de estimação, alimentando dia após dia. Pelo contrário, a gente rechaça o pecado, porque nós morremos dia após dia, tanto para o mundo quanto para o pecado. De modo que Jesus Cristo, ressurreto, é visto em nossa vida, porque nós vivemos não por vista, mas por fé. Fé em Cristo Jesus e na esperança de um dia estarmos na presença de Deus. Estamos, desta forma, finalizando. Eu vou deixar aqui para vocês a aplicação para que você possa ler em casa, ou onde você estiver assistindo. Eu vou passar aqui devagar para que você possa dar pausa e venha fazer a leitura desses três itens. Um, dois, três itens da aplicação. Só você pegar esse primeiro aqui, você dá pausa, vai no segundo, dá uma pausa, faça uma, uma avaliação, se possível for, faça um exame introspectivo e caminho agora para a conclusão. Vou fazer a leitura apenas, tá bom? O texto bíblico ensina que a obra de Cristo é o quê? Superior, pois ele é o sacerdote no sistema sacrificial melhor e que devemos ter nossa vida fundamentada nele, em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, a posição em Cristo é sumamente importante para todos nós. Se você está em Cristo, você é um com o seu irmão, não há diferença alguma na igreja cristã, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Mas se nós estamos em Cristo, nós já somos abençoados nas regiões celestiais e nós não temos que temer coisa alguma. Pelo contrário, maior, repito, é o quem está em nós do que o que está no mundo. E quem é que está em nós?
Cristo está em nós, isto é, vive dentro de nós, através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. E num tempo de tanta confusão doutrinária e cultos estruturados na velha aliança, com seus elementos e símbolos, o cristão deve reafirmar a sua confiança na obra suficiente de Cristo Jesus. Pegando apenas esse termo suficiente, eu escutava com bastante frequência, na década de 90, por exemplo, no término da oração, as pessoas agradecendo a Deus e falando que Jesus Cristo era o nosso único e suficiente Salvador. Não sei por que cargas d'água, nas nossas igrejas batistas, a gente vê expressões que são utilizadas em outros arraiais, pentecostais, neopentecostais, cheios dos seus jargões evangélicos, mas que não constitui necessariamente um costume dos chamados batistas tradicionais ou históricos. Não estou dizendo que nós somos melhores do que os pentecostais e neopentecostais. Longe de mim tal atribuição. Mas acontece que nós temos que ter uma identidade, utilizar termos que nos é comum e, sobretudo, fundamentados na Bíblia. Eis aí essa deixa como uma provocação. Porque se alguém vai dizer assim, placa denominacional não salva, concordo plenamente. Mas se não salva, por que a gente dá tanta importância à placa denominacional? Se não for importante, vamos fazer um pacto entre os evangélicos, vamos tirar todas as placas denominacionais? Ninguém quer. E disso não é importante. Placa denominacional é importante, sim. Porque quando você adentra uma igreja que é igreja batista, verdadeiramente batista, você vai ver que o líder, ele há de pregar as doutrinas bíblicas e não doutrinas estranhas, práticas que não são fundamentadas nas escrituras, entre outras coisas. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre a escola bíblica dominical.